E neste bloco, vamos conversar com o cirurgião dentista, Dr. Rosenaldo Tavares. É só conferir. Muito boa tarde para você da nossa NET Cidade, Canal 21, onde nós estamos todas as quintas-feiras, às 17h30. E muito boa noite para você da nossa Band Manaus, onde nós estamos todos os domingos, logo após o Canal Livre. E muito bom tudo para você da nossa TV web, www.istoemanaus.com.br, onde nós estamos 24 horas de braços abertos esperando por vocês. Hoje a gente tem a honra e o prazer de estar com um profissional que eu reputo como um dos melhores da nossa cidade, Dr. Rosenaldo Tavares, cirurgião dentista, que tem o seu consultório na Avenida Eduardo Ribeiro, 639, nono andar, sala 901, no edifício Palácio do Comércio, telefone 3622-9357. Nós vamos falar um pouquinho hoje desse mundo que é um mundo em crescimento fantástico da odontologia. Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. A odontologia cresceu de uma maneira tal e se diversificou também de uma maneira tal que se criou. Hoje o profissional é muito especializado. Queria que o senhor falasse um pouco dessas especialidades. Primeiramente eu quero cumprimentar a você, telespectador da NET e da Band também, e o Edson, a web. A web também, né? Isso. Cumprimentar o Edson e o seu auxiliar aqui, o Samuel. Famoso e dizer Samuca. que é um prazer muito grande estar aqui com vocês para prestar essas informações. Na verdade, Edson, a odontologia hoje, ela disponibiliza, eu creio que 17 áreas de especialidades. Acho que é por aí assim. Se eu estiver enganado, que me perdoe o telespectador, me perdoe você, me perdoe o Conselho de Odontologia também. Mas claro, eu sou especialista não no tenho muita lembrança. Isso facilitou muito a vida do profissional e a própria vida do usuário, né? Que busca aquele profissional que se dedica exclusivamente àquela especialidade, onde o profissional pode se dedicar mais um pouco, mais a fundo, enfim, ele domina melhor atuando na área específica que ele se propõe. O senhor é endodontista. E quando é que uma pessoa dá o start, diz, preciso procurar um especialista dentro da sua área? O que ele tem que sentir primeiro, ou se existe uma prevenção? Como é que é feito isso? O endodontista, ele hoje praticamente ele não tem cliente. O cliente dele é cliente dos colegas. Os clientes vão por indicação, e embora alguns clientes procurem também o consultório por indicação de clientes que já passaram por lá. Mas normalmente ele procura por indicação do dentista dele, o profissional que o atende. Na verdade, quando ele procura sem essas indicações, é porque ele procura com o rosto inchado, aquele edema formado, ou reclamando de alguma situação que o dente dói, um incômodo qualquer. Mas, basicamente, ele procura por indicação do profissional ou de uma pessoa que já passou pelo consultório. Esse tratamento do endodontista, doutor, ele teve uma evolução muito grande, né? Porque quando eu era criança, me lembro perfeitamente, que a gente tinha ainda aquelas broquinhas que eram na mão, que se ficava 4, 5 sessões para resolver um problema de um canal. Hoje a coisa evoluiu, né? É verdade. Não é que tenha evoluído assim. Os conhecimentos são mais amplos e que permitem ao profissional da endodontia fazer procedimentos em sessão única. É lógico que tem alguns casos que a patologia, a situação clínica impede que você execute esse procedimento em sessão única, até por prudência, né? Você, às vezes, se vê diante de um caso clínico, e onde você fica pensando em concluir naquela sessão, mas fica com o pé atrás, na verdade. Por prudência, é melhor segurar e observar, deixar uma situação para posterior, 48 horas, 72 horas, para então concluir aquele tratamento. Doutor, ainda se fala nos dias de hoje que se fazer um canal, num dito popular, que não é bem esse o termo, né? Fazer o canal de um dente,
é sinônimo de que esse dente vai escurecer. Até que ponto de isso tem verdade nessa história? Olha, o tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, o tratamento dos canais radiculares, ele, como qualquer tipo de procedimento que você realiza no dia a dia, você tem que ter os cuidados. Porque se você se vê diante de um dente com polpa viva, polpa, para o telespectador saber, é o que se chama popularmente de nervo. Então, se você se encontra com diante de um dente com polpa viva, você tem que ter muito cuidado, porque tem um sangramento durante o tratamento, e esse sangramento pode invadir uns microcanalículos existentes no interior do dente. Uhum. E ele invadindo esses microcanalículos, acaba que depois ele vai manchar ali dentro aquela estrutura dentária, ou a dentinária, e dar aquele reflexo na parte externa do dente. O dente fica escuro. Bem como os dentes que já têm polpa necrosada, ou nervo morto, vamos falar assim, para o telespectador sempre ficar atento, também já pode ter ocorrido um caso de invasão nesses microcanalículos, e se não houver cuidado do profissional que está fazendo aquele procedimento, pode contribuir para um escurecimento do dente também, da mesma forma. Isso é irreversível? Ele não volta a se ficar Não, branco? ele volta, existe o clareamento interno que é feito depois que essa situação ocorre, mas ele volta ao normal. É possível que com o tempo ele tenda a um escurecimento novamente, mas tem que voltar a fazer. Bom, queria mudar o nosso foco um pouquinho, doutor, e dedicar um tempo maior. Sabemos que o senhor está editando um livro, 40 anos de odontologia. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o conteúdo desse livro, como é que surgiu a ideia de editar um livro. É verdade, olha só, um cirurgião dentista pensando invadindo uma área que não é dele. Não, mas é a realização pessoal. Isso aí é o seguinte, há uns 5 anos mais ou menos, me ocorreu quando eu estava com os meus 35 anos de formado, me ocorreu de escrever alguma coisa sobre as minhas memórias na odontologia. E isso se daria aos 40 anos de formado, que foi agora em 18 de dezembro de 71. E eu já tinha colocado na cabeça essa ideia. E isso foi alavancado por um convite de uma amiga minha, a Carmen Nova Silva, uma escritora amazonense, membro da Academia Amazonense de Letras. E ela, dentre vários livros que ela já escreveu, ela fez um ultimamente em comemoração aos 100 anos de seu genitor, seu Elias Novo Álvares, um espanhol que se radicou aqui há muitos anos. E como nós fomos criados juntos, assim, juntos que eu digo, uma casa ao lado da outra, crescemos menino na Jonatas Pedrosa, ela me pediu se eu podia fazer um depoimento sobre o pai dela, e eu prontamente aceitei. E ao mesmo tempo em que fiz o depoimento, entreguei para ela, eu já disse para ela, externei a minha intenção de escrever esse livro. Uhum. E ela também se prontificou a me ajudar e me ajudou, me deu umas orientações, e enfim, o livro está encaminhado já em fase final, já para ir para a gráfica. E se Deus quiser, até a metade do mês de março, ele deve estar saindo. São fatos do cotidiano da sua vida? Ou são histórias que o senhor bolou e... Não, existe uma cronologia respeitada, né, nessa obra. Que ela vem desde o tempo de acadêmico, apesar do nome ser 40 anos de odontologia, que se levar os 4 anos de curso, vai dar 44, né? Certo. Mas ela vem desde o tempo de acadêmico, onde nós fizemos alguns projetos sociais, trabalhamos em alguns projetos sociais pelo interior do estado, e contos de jogos universitários, essas coisas todas, a alegria da colação de grau, e isso tudo vai sendo discorrido no livro, minha passagem por atividade de classe ao longo desses 40 anos, e até uns agradecimentos muito especiais que eu faço
a pessoas muito queridas que estão entre nós ainda e outros que já não estão mais. Mas vocês vão ter uma surpresa agradável, eu tenho certeza disso. E esse envolvimento, doutor, com os nossos amigos do interior, esse envolvimento todinho, porque na época existiam os projetos Rondon, que infelizmente não existe mais. Eu digo infelizmente porque era uma maneira de se aprimorar o seu conhecimento, de botar em prática aquilo que você faz e atender uma classe tão menos privilegiada como nós. Eu sempre cito uma coisa, para o senhor Fernando Beiramar, tem aí helicóptero com não sei quantas horas de voo fazendo, mas para os nossos irmãos no interior, morre-se muita gente, perde-se muitos dentes, porque não tem um transporte para chegar até a nossa cidade. Isso enriqueceu esse livro para o senhor, trouxe um handicap para o senhor, que o senhor segure e diz assim, pô, isso aqui é a minha menina dos olhos. Olha, para a minha época isso foi muito difícil realmente, porque os atendimentos, as instalações onde nós fazíamos atendimentos eram muito precárias. O livro é ilustrado com fotografias e vocês vão ver de que maneira nós fazíamos os atendimentos. Hoje, e isso até deu para nós realmente, para mim e para todos os colegas da minha turma e de outras turmas também, deu uma experiência acadêmica muito boa, porque você aprendeu a lidar com o que é mais difícil, às vezes até improvisar. Até improvisar, nós tínhamos que ter essa capacidade para poder resolver um problema ali de momento, porque não tínhamos um centro cirúrgico, não tínhamos um consultório montado, era em cadeiras, era em bancos, então era o nosso conhecimento acadêmico com a mão dos professores que ajudavam a realizar esse atendimento às pessoas tão carentes. E você imagina, no interior do interior, tudo muito difícil. Conheço bem essa história porque eu vivi também isso, já fiz algum trabalho nesse sentido. Mas, infelizmente, o nosso tempo é pequeno para um assunto tão bom como esse bate-papo, que a gente começa a fazer um pouco da saudade, um pouco daquelas coisas vividas. Eu não como médico, nem como dentista, mas como enfermeiro já andei por aí também, por essas vidas doidas de interior, que é realmente um sofrível. E eu defendo com unhas e dentes esses nossos irmãos que, olha, gente, por incrível que pareça, morre-se pessoa de sarna, de coceira nesses nossos interiores. Morre é a palavra certa, porque não tem recurso, não tem remédio, não tem médico, não tem uma série de coisas. Muito embora hoje o governo tenha feito bastante coisa pelo nosso interior, mas ainda falta muita coisa por fazer, principalmente o deslocamento. Eu não aceito que a Trip cobre daqui para o interior uma passagem de 700, 800 reais, enquanto que se você voa com a Trip dentro do Brasil, ou seja, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, você voa por 70 reais, 80 reais. Por que aqui tem que pagar 300, 300? E a mesma distância é 1 hora e 10 de voo. Mas isso é coisa para outro assunto. Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Mais algum comentário? Não, só agradecer aí essa oportunidade de dizer da minha satisfação, da minha alegria por esse livro que teve a ajuda de muita gente. A minha esposa, minhas filhas, alguns patrocinadores, amigos, um designer aí, amigo meu também. Então eu acho que vale a pena. Eu só agradeço a todos eles e principalmente a Deus por estar vivendo esse momento, Edson. Uma andorinha só não faz verão, né? Verdade. Ficamos por aqui então. Nos encontramos na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da TV Net Cidade e na Band, nos domingos, logo após o Canal Livre. Sem falar na TV web www.istoemanaus.com.br, 24 horas ao seu dispor. Até lá!